Muito boa tarde a todos. É uma satisfação para a Câmara Municipal receber a todos nesse dia. Quero, primeiramente, desejar boa tarde aos presentes, aos vereadores, todos aqueles que participaram do início da discussão da implantação do fórum. Quero desejar uma boa tarde a quem em casa está nos acompanhando, uma vez que nós estamos transmitindo ao vivo, nesse momento, para toda a cidade de São Carlos. Declaro aberta a reunião para a instalação do Fórum Municipal Permanente de Planejamento de Políticas Públicas em nosso município, atendendo assim o que determina a Resolução número 299 de 2017, de autoria do vereador Azuaite Martins de França, presidente do Fórum. A formação desse fórum é de extrema importância para o município, pois se destina a discutir, analisar, planejar e elaborar políticas públicas para a nossa cidade. Com essa iniciativa, o vereador Azuaite busca reunir diversas competências da cidade em prol do planejamento de políticas públicas que atendam às demandas e estimulem o desenvolvimento da cidade com qualidade de vida. Eu quero fazer uma referência a todos os presentes, agradecendo e citar o vereador Lucão Fernandes, que é presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Robertinho Mori, presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de São Carlos, registrar também a presença do vereador Rodson Magno do Carmo, sempre atuante conosco. Também presente Walter Zimbardi, vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos, a gente agradece a presença. Rivelli da Silva Pinto, diretor do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Carlos, a gente agradece também a presença, ficamos honrados. Meu amigo Dorival Milani, diretor-geral da Unicep, obrigado pela presença. Dr. Marco Aurélio Carneiro Begarmaschi, chefe adjunto da administração da Embrapa Pecuária Sudeste, obrigado pela presença. Isabel Penteado, assessora parlamentar, representando nesse momento o vereador Marquinhos Amaral, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar dessa casa. Registro a presença também do Antônio César Pedrini, engenheiro eletricista da EASC, agradeço pela presença. Também o Everton, diretor cultural da EASC. Só me perdoa, não estou conseguindo ler os... Jean Lourenço, perdão. Everton, Jean Lourenço também presente, diretor cultural da EASC. Orestes Teixeira do Prado Neto, presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Como a gente pode perceber, estamos bem representados, todos diferentes setores. E a Câmara Municipal, eu queria fazer um relato a vocês, desde o início, quando assumi esse desafio de estar presidente da casa, em conversa também com todos os vereadores, mas principalmente na primeira conversa com o vereador Azuaite Martins de França, a gente sempre questionou e sempre buscamos, principalmente, que o Poder Legislativo tivesse um protagonismo que às vezes fica ou passa despercebido para a sociedade. Aqui passam todos os processos que envolvem o município. Então, nada mais justo que aqui se discuta, se busca, independente de partido, de coloração partidária, nós queremos essa união de todos nós, munícipes de São Carlos, para que a gente possa buscar soluções para os inúmeros problemas que nós enfrentamos. Então, parabéns a Azuaite por essa iniciativa, apoiada por todos os vereadores, aprovada por essa casa, e quero dizer que, como presidente, enquanto estiver aqui, e tenho certeza que os próximos presidentes vão continuar dando apoio a esse importante instrumento que se inicia hoje, pensar nas gerações futuras, e nós precisamos desse debate. E agradecendo, eu vou passar a presidência dessa reunião para o vereador Azuaite, que eu chamo para compor também, e dou a liberdade, vereador Azuaite, para depois o senhor chamar a todos aqui na frente, e o vereador Azuaite vai definir os critérios para a constituição do fórum, formato, regimento, enfim, toda a logística, estrutura e como será feita esta reunião. Eu queria informar que estarei cumprindo a demanda e a agenda da presidência, estarei com a minha assessoria toda aqui, também junto ao fórum, e dizer que depois também eu tenho atividades junto à Unicep, professor, e nós estaremos indo para lá. Professor Azuaite, por favor, que o senhor assuma a presidência. Eu desejo que essa reunião seja produtiva, que seja um início e um divisor de águas para a nossa cidade, para que saibam que nós estamos pensando no futuro, que possamos implementar políticas públicas de alto nível, de acordo com o que a gente acredita o que é a nossa cidade. Uma cidade evoluída que tem que pensar no futuro. Boa reunião a todos,
Parabéns, Azuaite. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los para que ocupem os lugares, todos os lugares aqui à frente, por gentileza. Ainda há lugares. Ainda há lugares. Eu quero convidar para que me auxiliem nos trabalhos deste ato os meus companheiros vereadores Lucão Fernandes e Robertinho Moriroda. Por gentileza. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agradecer a sua presença, Robertinho, e já de antemão explicar a todos que a sua permanência aqui não poderá se dar até o final, uma vez que você tem compromissos com a Escola de Música. Agradecer a presença do vereador Hodson, convido para que ocupe a mesa também. Agradecer o Lucão Fernandes, ex-presidente da casa, vereador Hodson. Agradecer a presença do vice-reitor Walter, da UFSCar Walter Libardi, do diretor do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Carlos, o Rivelli da Silva Pinto, do Dorival Milani, diretor-geral da Unicep, do chefe adjunto da Embrapa Pecuária Sudeste, Dr. Marco Aurélio Carneiro Meira Bergamaschi, do engenheiro eletricista Antônio César Pedrini, da AIASC, do Everton Gelorenço, da AIASC, do Orestes Teixeira do Prado Neto, presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, da Isabel Penteada, assessora do vereador Marquinho Amaral, dos demais assessores aqui presentes, inclusive os de minha assessoria, Elaine, Melissa, José Roberto, agradecer a presença do Cotrim e dos demais presentes. Olha, pessoal, sem muita cerimônia, eu só vou falar daqui
por causa da disposição desta Câmara Municipal, senão a gente faria um círculo e conversaríamos todos juntos, trocaríamos ideia, porque o escopo dessa reunião é o de instalação desse fórum, de dizer o que é esse fórum, de dizer por que é que os senhores foram convidados, de dizer que essa é uma proposta que está ainda aberta, porque o seu regimento ainda vai ser escrito, vai ser discutido e tudo mais. Mas eu queria, antes de passar ao centro dessas questões, estar fazendo algumas considerações que não tem de maneira nenhuma o intuito de procurar unanimidade de pensamento e a coincidência do pensamento de vocês com os meus. Gostaria até que fossem semelhantes ou que fossem convergentes, mas não iguais e não necessariamente iguais. A gente está numa casa de leis, numa casa política. Os vereadores são os fiscais da sociedade, os representantes da sociedade, os fiscais da sociedade. Os vereadores são aqueles que têm por competência votar textos que vão compor o quadro de leis do município. Essas leis podem ter origem no legislativo, e as que têm origem no legislativo são muito limitadas. Elas podem ter origem na sociedade, elas serão também muito limitadas, e elas, na sua maioria, têm origem no executivo, e a Câmara simplesmente aprova ou rejeita essas leis. Então, a capacidade do legislativo, a potência do legislativo no ordenamento brasileiro é muito tímida, infelizmente. E não temos, evidentemente, a equipotência entre legislativo e executivo, que são funções do município e do judiciário. Quero anunciar a presença e convidar para que acompanhe a mesa o vereador ex-presidente dessa casa, João Batista Miller. Por gentileza, João. No Brasil, para ser candidato é preciso pertencer a um partido político. Mas o Brasil não tem grandes partidos políticos com uma definição ideológica própria, com uma delimitação de uma maneira de fazer política própria, como a gente encontra na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, ou como a gente encontra na Europa ou mesmo em países asiáticos. Aqui existe uma proliferação de partidos políticos. As pessoas mudam de partido como mudam de roupa, e a política sofre um desprestígio muito grande. E quando esses partidos políticos se apresentam para disputar uma eleição, o que é que acontece em geral e infelizmente nesses últimos anos? A gente tem um festival de mentiras sendo veiculadas sem policiamento algum, por rádio, pela televisão, pelos jornais, pelos flyers que são distribuídos por aí. E depois, quando um desses candidatos vence,
resta a tarefa difícil de dizer que se equivocou, que não sabia que era desse jeito, que se soubesse que era desse jeito, ia ter um discurso diferente. E isso frustra as pessoas, porque quando você deposita o voto em alguém, você não está depositando o voto numa pessoa, você está colocando a sua esperança no discurso que chegou até você. Então, infelizmente, a gente tem a mentira como método. E a gente pode separar esses políticos em duas categorias em geral. Aqueles que têm uma propensão para estadista e aquele que simplesmente é um populista. Os estadistas estão em baixa, numericamente. Os populistas estão em alta. Os estadistas são raros. Os populistas existem muitos e muitos deles por aí, até alcançando lugares, posições privilegiadas na política desse ou daquele país, e aqui no Brasil, daquele estado ou daquele município. Tanto é que existe um tipo de política que pouco se faz aqui entre nós, que é a política de Estado. O que mais se faz aqui é a política de governo. Mas como o candidato e o partido não têm um contorno próprio, uma delimitação própria para definir um determinado conjunto, uma maneira de fazer política, uma maneira de governar, uma maneira de verear numa Câmara Municipal, a gente fica, na verdade, sem política. E isso faz com que, na sequência deste ou daquele administrador público, você tenha uma descontinuidade total das políticas que deveriam ser desenvolvidas na cidade, no município, ou daquelas que começaram a ser desenvolvidas, mas pela alternância do poder, acabam muitas vezes sendo substituídas por outras ou mesmo abandonadas. E isso gera, é claro, que além de uma perda brutal de recursos e de recursos escassos, a falta de solução para os problemas. Recentemente eu falei aqui na Câmara do exemplo do rio Tâmisa, em Londres, que uma peste assolou Londres, matou quase toda a população, e o parlamento não podia funcionar por aquela fedentina, falta de tratamento daquela água totalmente poluída. Os governos tomaram juízo e começaram a fazer uma série de mudanças. Os consecutivos administradores resolveram um problema grave. Aqui em São Carlos, a gente tem o problema das enchentes. Logo que eu mudei aqui para São Carlos, isso foi em 1955, já tinha enchente, continua enchente até agora. Todo mundo tem muitos palpites, todo mundo entende de enchente aqui, e a gente precisaria ter, na verdade, não muitas ideias, a gente teria que definir uma ideia, ter foco nessa ideia e ter política pública para resolver um problema como esse que eu estou simplesmente exemplificando aqui. Então, além da ausência de partidos como tal, nós temos um outro fenômeno que acaba se refletindo também na constituição dos partidos, que é a fragilidade da coesão social aqui entre nós. Desde a família até os grupos sociais maiores, todos eles carecem de uma coesão. Contribui com isso
um outro fator próprio da nossa época, que é a valoração do indivíduo em detrimento da questão coletiva como solução dos problemas. Vem aí a autossuficiência de muita gente, especialmente dos governos. Então, brandas ou duras, nós temos ditaduras aqui e ali, e o povo sempre sofrendo. E a corrupção graçando. Vivemos uma crise moral, vivemos uma crise ética, vivemos aqui no Brasil uma sociedade com uma noção total de impunidade, a certeza da impunidade. O sujeito pode cometer o crime que for, ele sabe que ele ficará impune. Isso gera um pessimismo, isso gera o ceticismo, e isso gera a inércia. Isso gera a inércia. E como subproduto dessa inércia, a intolerância. Aqueles que não se mexem passam a ser intolerantes. Dizem a direita e a esquerda, a intolerância não tem lado. A intolerância é a intolerância. E na medida em que ficamos inertes, na medida em que ficamos de braços cruzados, nós estamos construindo uma fábrica muito bem montada, a fábrica dos homens desonestos, dos homens que não são os bons, dominando as nossas instituições, os nossos destinos. E os justos, de braços cruzados, amaldiçoando esse ou aquele, amaldiçoam os políticos, se dizem avessos à política, quando a melhor resposta que eles poderiam dar seria descruzar os braços, dar a cara para bater e fazer política com P maiúsculo. Então, senhores, toda essa fala é para dizer o seguinte, que a Câmara Municipal de São Carlos entende tudo isso. E mesmo quando as pessoas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, elas só vão conseguir entender que existe luz quando elas procurarem a sua condição civil de protagonistas da transformação da sociedade em que vivem. Então, esse projeto do Fórum Permanente é a busca de uma aliança da Câmara Municipal com a sociedade de São Carlos. Existe uma proposta inicial aberta que vai ser remetida à reflexão de todos os senhores para ser modificada, para ser direcionada de uma forma coletiva, numa composição em que a Câmara Municipal, que é proponente, entra com a representação apenas dos presidentes das comissões temáticas permanentes. A Prefeitura Municipal entra apenas com a representação do secretário municipal de planejamento. E os demais são membros da sociedade civil na sua grande maioria, compondo um corpo dentro da estrutura da Câmara Municipal e com a estrutura
da Câmara Municipal, e a estrutura que eu quero, a que eu me refiro, não é a estrutura desse espaço aqui, é a estrutura de TV, é a estrutura de ata, é toda a estrutura para criar um organismo que nós não queremos que seja efêmero. Nós queremos que seja perene. E que faça, que execute ações que a sociedade civil, juntamente com a Câmara Municipal e juntamente com o Executivo, deliberarem fazer. Então, o que é que nós podemos estar construindo aqui? Nós estamos aqui constituindo o catalisador dos desejos da cidade de São Carlos, da sociedade de São Carlos, interpretando esses desejos e dando uma formulação a esses desejos em termos de políticas públicas as mais diversas, para serem oferecidas para a classe política, se é que a gente pode chamar de classe, a classe política da cidade de São Carlos, para o prefeito de São Carlos, para esse e para aqueles que vierem a sucedê-lo. Olha, discutimos, ouvimos, interpretamos, discutimos, formulamos. É isso o que nós pensamos. Esse é o desejo da cidade. O senhor vai fazer? Se fizer, a cidade apoia porque é vontade da cidade. Se não fizer, a cidade vai conhecer aquilo que deveria ser feito e que não foi. Então, quando a gente pensa estrategicamente em alguma coisa, nós temos que imaginar, em primeiro lugar, a situação em que nós nos encontramos. Onde estou? E para onde quero ir? Eu não posso me contentar com o onde estou, porque é a ausência de movimento. E a vida é essencialmente movimento. Se eu estou aqui, eu tenho que buscar um lugar para onde ir. E ninguém chega a bom porto se não souber antecipadamente para onde deseja ir. Mas vai desejar ir partindo de onde? Nós vivemos numa cidade no interior do estado de São Paulo, chamada São Carlos. Uma cidade que nós mesmos, enquanto sociedade em geral, desconhecemos. A grande maioria de são-carlenses, especialmente aqueles sobre cujos ombros repousam as maiores responsabilidades sociais, essas pessoas não conhecem a cidade de São Carlos. E eu digo para os senhores, nós estamos em cima de uma mina de diamante, em cima de uma mina de ouro. Não sabemos disso e não sabemos como prospectar. Alguns de nós sabem que nós temos uma condição invejável. Nós temos uma coleção de slogans para designar a nossa cidade. Mas aqueles que viveram de slogans não foram muito longe. Nós vivemos de ação. Então, se nós somos a capital da tecnologia, se nós somos o Vale do Silício
brasileiro e coisa e tal, tem que ser para valer. Em que medida isso pode significar o desenvolvimento da cidade? Em que medida nós podemos ter grandes administrações e nós podemos ter a sociedade empurrando a sua administração, empurrando os seus políticos na direção do destino desejado. Esse é o grande desafio para o qual eu estou convidando os senhores aqui presentes e aqueles que não estão aqui presentes. Um pensador americano, Michael Porter, escreveu sobre a teoria da vantagem competitiva das nações, entre outros livros, não é? E a vantagem competitiva não está exatamente na abundância de recursos, mas está na abundância de vontades coletivas, vontades individuais que se organizam e que acabam superando todas as dificuldades e passando por cima delas, superando os países que têm abundância de riquezas e que não sabem o que fazer com elas. Então, aqui está um grande desafio. Ou nós seremos vitoriosos, sabendo explorar as nossas vantagens competitivas, ou seremos derrotados, aqueles que têm abundância de vantagens e de riqueza, mas que não sabem explorar aquilo que têm, até porque não sabem que têm. Esse é o desejo da Câmara Municipal. Fazer política com aquilo que a sociedade tem de melhor. Quando foi elaborado esse projeto, nós estabelecemos como critério quando foi elaborado o projeto, antes de ser submetido à discussão e às emendas, e houve emendas. O desejo era encarnar num texto pequeno e mais ou menos enxuto, que vai ser distribuído já para os senhores, algo que pudesse refletir tudo isso de que eu falei. Mas nós buscamos as representações não procurando preencher todos os espaços da vida coletiva em São Carlos e dos saberes organizados em São Carlos. Mas parte deles. Nós achamos que não faria sentido nós convidarmos para fazer parte do fórum, por exemplo, o prefeito municipal, só para dar um exemplo, pelo fato de ser prefeito municipal. Ele tem outros encargos. A quem compete planejar São Carlos na prefeitura municipal, se não ao secretário do planejamento? Quando nós concebemos o projeto, nós pensamos em trabalhar com câmaras temáticas. Nas câmaras temáticas, aquele que planeja a administração municipal de São Carlos vai se articular com os diversos secretários a que estão afetas aquelas políticas públicas que virão a ser discutidas. Então, nós precisamos, estou dando um exemplo apenas,
A gente precisa se organizar, buscar os métodos para pensar, buscar método para fazer e buscar uma articulação que chegue à população de São Carlos como um todo. E aí cabem, por exemplo, os clubes de serviços que não estão aqui. Cabe à imprensa, que também não está no texto original, mas que vão poder estar fazendo parte desse conjunto que não se limita só a nós aqui, mas vai se juntando organicamente no processo da forma como nós, a sociedade civil, em maioria, deliberar aqui. De certa maneira, os senhores vão se tornar uma espécie de vereadores para trabalhar essa questão. Certas mudanças que poderão ocorrer e que precisarão estar presentes na resolução votada, a gente se articula com os vereadores para fazer a aprovação, para aprovar o texto legal, a resolução. A resolução é a lei de efeito interno dentro da Câmara Municipal. Eu vou passar para os senhores, faz favor, a resolução. As atividades do fórum sim. As atividades do fórum serão norteadas por essa resolução, que poderá ser modificada pela sugestão de vocês. De vocês não, de nós, todos. E nós iremos escrever um regimento interno deste fórum. Nós vamos encaminhar para cada um de vocês, por e-mail, uma proposta inicial de regimento interno, para ser pensada, para ser modificada, para ser alterada por esse conjunto todo aqui instalado. Então, a próxima reunião já será uma reunião de trabalho, a pauta, regimento interno, discussão e elaboração do regimento interno. Estará a presença do vereador Moisés Lazzarini, convido para compor a mesa, por gentileza. Na discussão do regimento, a gente vai estar discutindo, entre outras coisas, a constituição dos comitês temáticos. Daí a gente já começa a aumentar a abrangência deste fórum. Você ainda não tem? Nesse regimento interno, a gente vai fazer a composição da diretoria do fórum. Então, como é que vai se constituir essa diretoria? Que formato é que a gente quer que isso tenha?
Tem o presidente, tem o vice, tem o secretário. Tesoureiro não precisa ter, porque não tem tesouro, né? Mas pode haver outros cargos. A gente discutir tudo isso e buscar ter aqui uma estrutura que está começando agora e que a gente quer que seja perene. A gente quer que um dia deixe de estar debaixo das asas da Câmara Municipal para ser uma instituição, por exemplo, como o IPUC de Curitiba. Então, eu estou aqui para convidar vocês para esse desafio. Gostaria muito que vocês aceitassem esse desafio e que a gente pudesse estar trabalhando juntos. Antes de abrir a palavra, a gente vai precisar, ao terminar os trabalhos de hoje, pensar no agendamento da próxima reunião. Tá certo? Eu não sei quais são os dias mais favoráveis, os dias em que a maioria de vocês tenha mais disponibilidade. Vamos procurar agendar de sorte a contemplar as facilidades de cada um. A gente pensou nos dias, só como proposta inicial, dia 23 de julho, mas a gente entende que é mês de recesso, muita gente pode não tá aqui. Talvez julho não seja o melhor mês, talvez o melhor mês possa ser agosto, se for agosto, que seja no início de agosto. Então, desculpe se eu me alonguei demais, desculpe mais ainda se eu não me fiz claro, mas eu gostaria de ouvi-los agora. Está aberta a palavra. Aperta. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite. É uma honra muito grande e é uma importância a gente estar aqui nesse fórum. Nós da UFSCar nos sentimos muito orgulhosos por isso. E, então, eu entendo que a UFSCar pertence à cidade, então nós temos muitos problemas comuns e a gente pode, inclusive, trocar competências, trocar várias iniciativas, várias coisas para reforçar o UFSCar e também reforçar a cidade. Então, eu queria agradecer. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, nós vamos ter que dar o endereço eletrônico, porque você vai passar esse regimento. Isso. Tá. Então, como é que é? Isso vai ser no final da reunião? Não, eu acho que vocês já passaram. Ah, já foi anotado? Acho que já. Ah, já foi anotado. Então, tudo bem. Já foi anotado. Tá. E com relação à reunião, não era melhor definir o horário da reunião? Porque para a gente definir um dia, para mim vai ser meio difícil, né? Talvez fosse no final da tarde, como eu acho que esse horário aqui é um horário bom, né? Tipo 5 horas, 6 horas, né? Quer dizer, um pouco fora do horário das minhas atividades lá. Fica como sugestão. Então, veja, o presidente só encaminha aquilo que é consenso do fórum. Então, vocês é que vão apresentar a melhor data, o melhor horário, o melhor dia da semana. Se preferem a primeira reunião em agosto, se preferem em julho, está em aberto isso. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que a ata desta reunião vocês também estarão recebendo por via eletrônica
e depois, na próxima reunião, haverá uma cópia para ser, se aprova, vai ser submetida à votação. Se estiverem de acordo, assinam, e a gente vai estar arquivando isso com o material deste fórum. Continua aberta a palavra. Bom, boa noite a todos. Obrigado, vereador Zweig e todos os vereadores pelo convite. Dar uma saudação aí aos colegas, né? Eu sou o Rivelli, diretor do Instituto Federal de São Paulo, campus São Carlos. A gente também agradece o convite e nós entendemos mesmo a importância de que as políticas públicas elas tenham uma fonte legítima e que elas possam ser perenes, que elas possam perdurar. Porque uma das principais dificuldades do gestor público hoje em dia é ter horizonte. Você não tem um horizonte para planejar nem a médio prazo. As coisas mudam o tempo inteiro. As políticas mudam conforme mudam os partidos e mudam os gestores e conforme, não sei, é difícil. Então, eu parabenizo por essa iniciativa, eu acho que a nossa cidade merece. Nós, no Instituto Federal, já estivemos aqui na Câmara ano passado pelo menos umas 3 vezes, porque todos os cursos que nós abrimos, nós submetemos a audiências públicas. Porque o nosso objetivo é abrir cursos que atendam a demanda produtiva local, ao arranjo produtivo local, e que nós estejamos vinculados à cidade, a uma melhoria da cidade. Então, esse fórum realmente é a instância onde nós podemos, através das nossas percepções e habilidades, expertises, ajudar. Então, estamos aqui felizes de participar desse fórum. Talvez uma sugestão é que a gente pudesse estabelecer uma data, não numérica, mas tipo a primeira quinta-feira do mês, para que a gente possa fazer as reuniões de maneira sistemática e colocar nos nossos calendários. Eu, por exemplo, uma vez por mês tenho reuniões de diretores, então é sempre uma agenda muito mais do que datas. Assim, eu já sei que a primeira semana do mês a gente vai ter o fórum aqui, né? Então, agradecer ao vereador Zweig, cumprimentar a todos, dizer que nós estamos aí do Instituto Federal dispostos a ajudar e entendemos que realmente é importante. Nós estamos aqui na capital da tecnologia, mas o vereador falou bem. Se essa tecnologia não reverte para nós, do que adianta? Se nós temos aí um dos maiores especialistas de estradas e tudo mais aqui, mas a gente tem uma cidade que não se consegue se locomover. Nós temos urbanistas, mas nós temos problemas urbanos muito sérios. Então, esse é o fórum, esse é o local. Aqui estão as pessoas que podem levar essa demanda adiante. E colocar, pelo que eu me lembre, hoje a Alemanha está tocando a matriz energética dela. A ideia dele, se não me engano, é chegar a 80% de energia limpa. E isso, se não me engano, fez com que o quilowatt-hora subisse 2 euros para toda a população. Está todo mundo fazendo. Parece que chegaram nos 30% já e vão continuar fazendo. Esteja a Merkel lá, esteja hoje, é uma política de Estado que será feita independentemente. Por quê? Porque o povo entendeu que é bom e os seus representantes têm legitimidade para isso. Eu sonho que um dia nós possamos fazer isso. Uma política da cidade onde, independente do gestor, ele sinta que há um compromisso da sociedade em querer determinada política. E ele não tenha como mudar isso ao assumir. Tá bom? Muito obrigado, parabenizo a todos, estamos à disposição. Bom, boa noite a todos. Sou Marco Bergamaschi, da Embrapa Pecuária Sudeste. Quero parabenizar pela iniciativa, considero ela fundamental, necessária e muito importante para o município. E nos colocamos para participar ativamente, contribuindo para essa ação. Concordo com a sugestão em relação a gente estabelecer um dia do mês específico. Talvez fique muito mais fácil para a gente poder organizar a agenda. Tá? Mas, de qualquer forma, participaremos ativamente dessa ação. Parabéns, boa noite. Ótimo. Boa noite a todos.
Meu nome é Everton Jean Lourenço, estou diretor cultural da EASC, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, com mais 2 colegas aqui também lá da diretoria. E eu gostaria de sugerir, Yas White, que não sei qual a forma mais viável de se fazer, se via revisão ou emenda dessa resolução, para incluir o nome da EASC aqui nos órgãos que fazem parte desse fórum. Porque oficialmente a gente não está, então gostaria de sugerir isso. A gente, na EASC, a gente tem elaborado também alguns programas e essa semana, inclusive, nós estamos tendo lá uma atividade anual que nós fazemos, que é um ciclo de aperfeiçoamento técnico profissional. E, curiosamente, esse ano nós estamos falando sobre cidades inteligentes e edifícios sustentáveis. Ontem, por exemplo, nós tivemos a presença de uma engenheira civil que trabalhou muitos anos fora do Brasil, desenvolvendo algumas smart cities, que são as cidades inteligentes, as cidades do futuro, que na Europa já se vem construindo com políticas públicas, justamente com parcerias público-privadas, com investimentos, tanto públicos quanto privados, e que são desenvolvidas justamente com diversas entidades, com universidades, com associações, com entidades de bairro, com organizações como Nações Unidas, organizações mundiais. Então, eu acredito que São Carlos tem um grande potencial. Aqui tem representantes de diversos órgãos de renome, não só em São Carlos, como em nível estadual, federal e até mundial. Ontem, por exemplo, eu ouvi aqui o professor Banhato solicitando que a sociedade, os representantes da sociedade, como os vereadores, participem mais, saiam da casa e vão até as outras entidades conhecer o que essas entidades fazem. Eu, por exemplo, sinceramente, eu não conheço o que todas as entidades aqui fazem. Isso é até talvez uma falha aí da sociedade, né? A sociedade participa pouco dessas coletividades. Eu já visto lá na associação, por exemplo, as reuniões que nós abrimos e poucos colegas de profissão participam, se interessam. O Azuete falou, por exemplo, aqui também sobre as filiações partidárias. Eu li há alguns dias que talvez o ministro Barroso coloque ainda em votação esse ano a legalização do Tratado de São José da Costa Rica, né, no Brasil, para que cidadãos comuns possam ser candidatos independentes sem participar de partidos políticos, por exemplo. Será que teria no Brasil realmente interessados em fazer isso? Então, eu acredito que é uma excelente iniciativa, Zoite, do senhor e também da Câmara Municipal de São Carlos, abrir esse espaço para que nós possamos realmente avançar. Tá? Obrigado. Aperta. Usa esse microfone aqui, por favor. Queria anunciar a presença do representante da Sociedade Médica de São Carlos, Dr. Marco Bizarro. Por favor, quero ocupar um lugar aqui e anunciar também a presença do vereador Edson Ferreira, que estava em seu gabinete, estava acompanhando pela TV essa reunião e gostaria de contar com sua presença aqui na mesa, Edson, por gentileza. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou Orestes Teixeira, presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Queria parabenizar o vereador Azuaite, essa casa, por essa iniciativa, que é muito importante, como os colegas disseram aí. Às vezes, nós, o nosso núcleo, o nosso dia a dia de trabalho, da nossa existência, a gente consegue ter ideias, ter iniciativas para tentar melhorar a nossa sociedade, e às vezes não consegue ir além disso por falta de um apoio público ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acha que com esse convite, a gente vai poder tentar transformar um pouco nossa cidade, nossa sociedade,
com ideias, com atitudes, e a Associação Paulista está agradecida por ter sido lembrado por esse convite e que se põe à disposição para participar desse fórum da melhor maneira possível. Boa noite a todos. Continua, Treverin. Boa noite. Não faço parte nesse primeiro hall de convidados, uma vez que represento a maçonaria, a loja Eterno Segredo, mas a maçonaria como além das características filosóficas, do propósito filosófico dela, ela tem um braço, que é o braço da benemerência, e o braço do terceiro setor. Nós somos também um clube de serviço. E lembrar que São Carlos, além da maçonaria, tem Lions, que é uma instituição internacional, como o colega estava dizendo, tem Rotary, que é uma outra instituição internacional, que tem uma preocupação não só no trabalho de benemerência, mas também no trabalho de ajuda à população, das diversas maneiras. Né? Em alguns momentos fazendo um trabalho de benemerência, mas em outros momentos tentando conseguir resultados, seja junto à prefeitura, seja junto a outros órgãos, em favor da nossa coletividade, da nossa cidade. Então, nesse sentido, isso nos motivou a estar presente, essa reunião. Gostaria da mesma forma, embora o nosso nobre vereador tenha dito que em um outro momento será ampliado, nós já nos colocamos à disposição, interessados nesse assunto, porque é uma das coisas que nós costumeiramente discutimos dentro de nosso grupo, de nossa loja. Então, nos colocamos dispostos a estar fazendo parte também dessa reunião e parabenizar pela iniciativa. A gente já há muito tempo, internamente, clama por um fórum, por uma forma de participação mais ampla, né, na gestão dos problemas da cidade. Não na gestão da cidade, porque isso é papel do Executivo, é papel da Câmara, mas na gestão dos problemas da cidade. De ter um mecanismo de poder trazer ideias, poder identificar e levantar os problemas, mas também trazer ideias de formas que poderiam estar sendo tratados ou resolvidos de alguma maneira. Então, acho bastante interessante essa ideia. Parabenizo novamente a Câmara, parabenizo o vereador pela iniciativa. Obrigado. Boa noite aí a todos, parabéns, Dr. White, pela iniciativa. Em nome da Unicep, né, nós cumprimentamos todos os vereadores da cidade, todos presentes. A Unicep, nós temos muitas políticas institucionais, várias políticas, e fazemos com verba nossa. Tá? E, por exemplo, nós atendemos na região em torno de 120 mil habitantes por ano, com várias políticas implantadas. Temos diversas parcerias com a Prefeitura de São Carlos, com a Prefeitura de Tirapina, e com certeza nós gostaríamos e vamos contribuir muito com esse seu planejamento para que isso aí não seja só um projeto, que se torne um programa e um programa com sucesso. Que eu acho que é importante aí, São Carlos, se fala capital do conhecimento, capital da cultura, mas nós sabemos que as comunidades da cidade, as comunidades mais das regiões de São Carlos, têm muita carência de educação, de saúde, etc, etc. Tá? Nós temos um programa, por exemplo, que nós atendemos caminhoneiro na estrada, lá no coisa. O administrador da Centrovia disse assim, a coisa mais importante foi o trabalho que vocês... É um planejamento. Houve uma redução de acidentes na região. Você quer um planejamento melhor do que isso? Você reduzir o número de acidentes? Então, acho que nós poderemos estar contribuindo com vocês e tenho muito prazer de estar aqui nessa sessão, representando a instituição, e que é uma alegria estar aqui de novo nessa casa, todos os senhores vereadores, tá? Parabenizo a todos que tiveram essa iniciativa. Vamos em frente, e na frente nós precisamos de muito apoio e muita conquista. Vamos conjugar o verbo na primeira do plural. Nós. Obrigado. Continua aberta a palavra. Pode? Quem mais? Marcos Vinícius.
Tá ligado? Tá. Boa noite, professor Duarte, vereador, demais vereadores, boa noite a todos. Meu nome é Marcos, eu venho representando a Sociedade Médica de São Carlos, a Associação Paulista de Medicina. Parabéns à iniciativa de propor a criação desse fórum. Parabéns aos demais vereadores que creio que tenham aprovado por unanimidade essa proposta. E venho trazer a mensagem da Associação Paulista de Medicina e da Sociedade Médica de São Carlos, de que estamos ao lado de todos para que possamos construir políticas públicas especificamente na nossa área, tentar contribuir junto com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas para o desenvolvimento das políticas públicas da área de saúde, né, que é um clamor popular que frequentemente bate a porta, principalmente dos vereadores, que eu bem sei. Tá? E estamos dispostos a fazer com que esse fórum ganhe vulto e que tenha e levar daqui para a sociedade médica e trazer de lá para cá o máximo de informações e disposição para o trabalho contínuo. Obrigado. Continua aberta a palavra. Não vai falar, Demir? Boa tarde a todos, Oswald, muito obrigado. Oswald que chamou, então a gente fala. É importante esse fórum, Oswald. Você estava falando antes. Não, o Everton já comentou para a gente adicionar a EASC nesse fórum, que eu acho extremamente importante, porque representam engenheiros, agrônomos e arquitetos de São Carlos também. Acho fundamental. Outra sugestão é, como esse fórum se reunirá a cada mês, aproximadamente, é importante haver uma incentivação a esse fórum, aos membros desse fórum, de estar presentes no dia da reunião. Como uma pré-agenda, por exemplo, e talvez até intitular algumas pessoas as suas opiniões um pouco mais categorizadas, para ficar um assunto mais gostoso e fluente. Essa é a minha opinião. É isso. Obrigado. Obrigado. Continua aberta a palavra. Mais alguém para falar? Não? Você? É? Tá. Você vai falar? Também não? Tá, ok. Bom, os encaminhamentos. Vamos ver se eu anotei direitinho. A sugestão de data acho que escolher um dia da semana, numa posição no mês, acho que prevalece sobre o estabelecimento de uma data. Primeira semana do mês é bom ou é ruim? Bom? Qual é o horário? Alguém já falou 17 horas. Então, primeira semana, 17 horas. Qual o dia da semana? Boa tarde, Oswald. Só um minutinho, permite? Pois não. Eu gostaria de colaborar no encaminhamento dessa questão do dia da semana para essas reuniões mensais. Antes de mais nada, parabenizar o Oswald. Acho que todos aqui reconhecem a iniciativa, já percebi na fala dos representantes das instituições. Eu sou presidente de uma das comissões da Câmara, uma das principais, inclusive, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu, inclusive, emiti parecer nessa resolução, e o Oswald está naquele contingente dos estadistas, não dos populistas. A história mostra isso, né? Como presidente da Câmara,
lá atrás ele foi o autor da Tribuna Livre, né? A abertura, a possibilidade da sociedade civil organizada participar, inclusive dentro das sessões da Câmara, foi também iniciativa do White, as audiências públicas, né? Só para contribuir na questão do dia da semana, como esse fórum ele estará trabalhando em conjunto com a Câmara Municipal, White, as segundas-feiras antecede as sessões da Câmara na terça-feira. Existe uma movimentação muito grande, né? Os senhores sabem, na verdade, existem os bastidores da política, do dia a dia. É distribuída a pauta na sexta-feira e na segunda-feira existe uma movimentação para estar dialogando dos partidos, vereadores, para a votação da terça. Na terça-feira nós temos sessões. Esse dia é impossível de você estar se reunindo para esse fórum. Às quartas-feiras, as comissões são obrigadas a exarar parecer. De manhã, Justiça e Redação. À tarde, obrigado a Economia, Finanças e Orçamento. E as demais comissões também acabam exarando parecer na quarta-feira, às quartas-feiras. Eu queria sugerir as quintas-feiras, que é o dia mais tranquilo para essa atividade dentro das atribuições que nós temos dentro da Câmara. A sexta, a gente sabe que em qualquer parlamento existe um certo esvaziamento, né? Seja lá em Brasília, seja aqui em São Carlos, né? Então, eu queria sugerir a quinta-feira. Eu acho que ajuda, porque nós temos umas obrigatoriedades agora de umas leis municipais e também federal de audiências públicas, da lei de responsabilidade fiscal e também de uma lei municipal que obriga aos secretários que venham até o parlamento também para prestar contas. Então, eu acho que a quinta-feira seria um bom dia da semana. Proposta de quinta-feira. Vejam, a terça-feira é um dia problemático para a Câmara, porque tem sessão. Quinta-feira, tudo bem? Primeira quinta do mês? 17 horas. Tudo bem? Aprovado? Então, primeira quinta do mês. Então, julho ou agosto? Julho. Eu queria, de novo, sugerir, se vocês me permitem, o seguinte. A Câmara de São Carlos acabou de rever o seu regimento interno e São Carlos voltou a ter novamente o recesso em julho, né? Nós sabemos que nos parlamentos, nós, na verdade, puxamos da Constituição Estadual e o texto ficou muito, na verdade, igual. Então, julho nós não teremos atividades parlamentares. Então, eu queria sugerir que nessa primeira reunião nós fizéssemos a primeira semana de agosto, para não termos, de repente, aqui, por exemplo, a participação de vereadores nesse fórum são os presidentes das comissões. Nós temos 6 ou 7 comissões permanentes na Câmara, né? E eu não sei se nós conseguiríamos, é claro, eu não tenho viagem marcada, estou aqui quase todos os dias, mas nem todos estarão. Então, eu acho que o ideal, né, a gente vai distribuir para esse mês de julho, aí, dar uma analisada no regimento interno, e nós voltaríamos e começaríamos na primeira semana de agosto, já trabalhando, finalizando o texto desse regimento. Queria sugerir isso. Eu só vou fazer uma ponderação a respeito de julho ou agosto, é que vocês vão estar recebendo por e-mail o texto base do regimento interno, para poder estar se debruçando individual ou coletivamente sobre ele, para na próxima reunião a gente estar discutindo, debatendo, consolidando as propostas e tudo mais. Sendo hoje dia 13, eu não sei se a gente teria tempo hábil suficiente para fazê-lo. Então, talvez seja agosto mais pertinente do que julho, não sei. Pode ser primeira quinta de agosto? Fechado? Bom. 2 de agosto. Então, próxima reunião.
dia 2 de agosto, às 17 horas. As manifestações da AEASC e da maçonaria. Existem duas instâncias. Uma instância é o da resolução, que precisa mexer. A outra instância é daquilo que não precisa estar na resolução e pode estar no regimento interno. A gente pode estar definindo essas questões no dia 2 de agosto, mas convidando de antemão, é uma sugestão apenas, pode ser até diferente, numa proposta diferente, convidando já de antemão a IASC e a maçonaria. Por quê? Porque vocês têm em mãos a resolução e vão estar pensando que poderia, dentro dessa explicação que norteou o espírito dela, vocês poderão estar pensando assim, bom, seria melhor se fosse assim, com essa representação ou com aquela representação. Então, na próxima reunião, a gente já poderia estar definindo tudo isso e fechando tudo isso. Não sei. Já fica para o grupo. Mas, de antemão, já chama a IASC e a maçonaria. Até porque não existe tempo suficiente para resolver isso em termos de resolução, porque a Câmara entra em recesso. Entenderam ou não? Como? Pois não. Seria interessante também que o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 3º fosse feito, porque você fala que tem que nomear os representantes, como é que vai aprovar um regimento se os representantes não foram indicados ainda, né? É uma questão de ordem, né? Porque, então, talvez dá um prazo para que as pessoas já indiquem, para que recebam esse regimento, possam ler e estar aprovando no dia 2 de agosto. Veja, o regimento é só uma proposta. Mas se você está pedindo que sejam indicados os representantes que são indicados pelos diretores ou pelos já vem aqui com isso aqui. A chancela das suas dos órgãos que representam. Eu entendi, quando eu li isso aqui, eu achei que faltou esse item. O Oswald, outra questão. Oi. Essa indicação tem que ser oficial? Tem que haver um... Tem. Tá. Está me informando. Inclusive o suplente também, né? Inclusive o suplente. Quanto antes vocês mandarem, o presidente da Câmara está me dizendo, ela já vai fazendo as nomeações, para que no dia 2 de agosto a reunião já se faça com os representantes em caráter oficial. O ofício vai ser encaminhado ao presidente da Câmara ou ao presidente da comissão, que seria você, do fórum, que seria você? O presidente do fórum. Do fórum, para você. Tá. Eu só gostaria de solicitar depois uma retificação ali no artigo 3, a letra F, está IFESP, mas na verdade é IFSP, não tem o E, mas depois a gente vê como procede. Esse é o tipo de modificação fácil de fazer. Tudo bem com essas, resolvendo dessa questão, maçonaria e a IASC? Bom,
Para a próxima reunião, já vi com ideias e mais ideias, debruçados sobre essa resolução e discutindo, pensando o regimento interno. O que eu acho interessante, e é previsível, mas é gostoso a gente estar vendo isso acontecer. As entidades querendo participar, a sociedade querendo participar, e nós precisamos disso. Por quê? Porque é essa capilaridade que vai dar sustentação a tudo que a gente vier a fazer. As políticas públicas se servem ao público de uma cidade. Então, apenas por hipótese, você vai discutir, por exemplo, política nutricional para São Carlos. Uma ideia. Essa política nutricional, você estabelecer metas próprias para São Carlos, por hipótese, para contribuir com a questão de hipertensão ou obesidade precoce e tudo mais. Como é que você pode estabelecer uma política pública eficaz? O que é eficaz? Que tenha eficácia, sem que isso chegue de forma capilar à população toda. É claro que a gente precisa de quem dê essa capilaridade. É a maçonaria, é clube de serviços, são as igrejas, quer dizer, é todo mundo. É a imprensa, é todo mundo numa tarefa para fazer chegar até lá. Então é importante que as entidades falem, bora, eu não estou aí, eu quero participar também. Eu acho que é assim que a gente constrói. Então, essa é uma experiência nova para mim. E é uma ousadia. A gente está convidando vocês para embarcar nesse navio da ousadia. E como nós somos descendentes todos, historicamente pelo menos, de portugueses, nós somos filhos de Sagres, nós somos filhos daqueles que ousaram atravessar um oceano de dificuldades, um oceano desconhecido, para fazer a América e para construir um país, e por que não, para construir esta cidade que tem que ser de fato a capital da tecnologia. E nós temos que pensar essa cidade, temos que dar norte para essa cidade, temos que estabelecer as bússolas, os astrolábios e tudo mais para aqueles que vão capitanear esse barco do progresso e da transformação social desta cidade. Eu quero que vocês aceitem esse convite com toda a garra, com toda a valentia, porque a gente chega lá. Somos herdeiros da vitória. Obrigado pela presença, uma boa tarde e até o dia 2. Muito obrigado.